Paz do Senhor, Pastor Ângela Bartolazzi falando com você. Nós estamos fazendo uma leitura linda demais do livro de Daniel. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Quero convidar você, pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou de um lado, tendo uma boca, 3 costelas entre os seus dentes. Foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas e de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas minhas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eu continuei olhando. Eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como uma lã limpa. O seu trono chamas de fogo, as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam em pé diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quando os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado, e quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem. Dirigiu-se ao Sião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas os santos
do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, que tinham olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será de um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam. Mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Aleluia! Glória a Deus, meu Pai do céu. Daniel é um livro messiânico. É um livro que fala de Jesus. Eu quero mostrar para você que também faz referência ao livro de Apocalipse. Observe que quando Daniel fala no versículo 5, ele fala quase a mesma coisa que esse Apocalipse, capítulo 1, verso 14 e 15. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. É uma referência que ele faz a Apocalipse. E Apocalipse ainda não havia sido escrito. Por essa razão, ele é considerado também um profeta messiânico. O verso 9, ele fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e a roda dele fogo ardente. Não é incrível? É interessante também observar que os 10 chifres são mencionados em Apocalipse 17:12. Olha, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam rei, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, para você ver como é um livro profético falando da volta de Jesus. Como é lindo ele falar do nosso Deus, não é? Do ancião de dias, todo poderoso, que vai chegar e livrar o povo dele. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem servimos, o Deus poderoso.
o Deus Todo-Poderoso, que o reino não terá fim. Vai ser permitido fazer guerra aos homens e mulheres de Deus. No versículo 21 fala assim: eu olhava e eis que essa ponta, que é um governador, um rei, uma pessoa que vai mandar no país, no mundo, fazia guerra contra os santos e os vencia. No 22 fala assim: até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Que lindo! Por mais que pareça que nós estamos perdendo, por mais que pareça que o inimigo está vencendo, mas quando Jesus chega, a vitória é certa. Quero convidar você a conhecer esse Deus. Quanto mais nós conhecemos esse Deus, quanto mais nós amamos esse Deus, mais nos achegamos a Ele, quanto mais nós estudamos a palavra dEle, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a palavra dEle, nós buscamos jejuar, quanto mais nos achegarmos a Ele, mais protegidos, mais cuidados por Ele seremos. E nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus e não vamos temer a nada. Não há temor quando se conhece quem é o seu guardião, quem é o poderoso de Jacó. Não há temor, não há o que temer quando se conhece o guarda de Israel. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Convide alguém para orar conosco. Majestoso Deus, nós te louvamos. Grandioso Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e tem dado conhecimento da Tua palavra. Tem nos permitido, Deus querido, ler a Tua palavra todos os dias, entendê-la. Muito obrigada, Senhor, por essa liberdade que temos. Peço ao Senhor que incendeie os nossos corações, que incendeia, Senhor, de forma a querermos buscar a Tua presença, a querermos buscar, ó Deus, a Tua face, a desejarmos ler a Tua palavra, desejarmos jejuar, desejarmos orar, para que possamos estar firmes e prontos, ó Deus, quando a batalha vier. Todos nós passamos por aflições, Pai, mas quem confia no Senhor, quem conhece o Senhor de verdade, nunca estará sozinho. Por mais que às vezes nos sintamos sozinhos, mas nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor diz na Tua palavra que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus te agradeço, Pai. Amém. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu publicar. Obrigada, Deus abençoe sua vida.